No nosso estudo de hoje é a lição 30 do livro Segue-me, que tem como título Mensagem do Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. O Cântico das Legiões Angélicas na Noite Divina expressa o programa do Pai acerca do apostolado que se reservaria ao Mestre nascente. O louvor celeste sintetiza em 3 enunciados pequeninos a plataforma do cristianismo inteiro. Glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo uns à frente dos outros no grande roteiro da humanidade. O Natal exprime renovação da alma e do mundo, nas bases do amor, da solidariedade e do trabalho. Dantes, os que se anunciavam em nome de Deus, exibiam a púrpura dos triunfadores sobre o acervo de cadáveres e despojos dos vencidos. Com o enviado celeste que surge na manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem universal. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor, aberto à compreensão de todas as dores, ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante. Consola os aflitos sem se esquecer de consagrar o júbilo esponsalice de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos. Cura Bartimeu, o cego esquecido, entretanto não ouvida Zaqueu, o rico enganado. Estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. Cristo na manjedoura representava o Pai na terra. O cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Natal, glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. Se já podes ouvir a mensagem da noite inesquecível, recorda que a boa vontade para com todas as criaturas é o nosso dever sempre. A gente percebe que um mundo igual ao nosso, um mundo de expiações e provas, e que nós, espíritos que estamos aqui, somos espíritos em formação, a gente percebe que esse mundo oferece fases, como quem diz assim, vamos começar de novo. Então a gente vai ter esse período dos minutos, das horas, dos dias, da semana, do mês, e todo ano, dessa vez no mundo todo, a gente vai ter o Natal acontecendo para a gente oficialmente no dia 25 de dezembro, dando uma oportunidade de quando você vai virar o ano, né? Normalmente naquele período entre o Natal e o Ano Novo você tem um período a mais, né? São uns diazinhos a mais que você tem normalmente nos trabalhos, nas profissões, né? Para você dar aquela relaxada e ter aquele momento de introspecção mesmo. Falar, vamos iniciar uma nova etapa. O que eu conquistei nessa etapa agora anterior? Quais foram as minhas conquistas materiais? Quais foram as minhas conquistas do espírito? Lembrando que as conquistas materiais também são muito importantes, porque daqui a pouco elas mostram para a gente que a gente pode e deve conquistar as do espírito também, né? Mas são períodos maravilhosos em que a gente começa a fazer a nossa programação. E o Emmanuel vem buscar hoje, dentro do Evangelho de Lucas, um texto que fala 3 frasezinhas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Então, glória a Deus nas alturas, ele faz uma observação aqui rápida, da gente procurar compreender a natureza de Deus dentro das nossas limitações, sem ter a pretensão de achar que sabe mais ou menos do que companheiros que são de outras religiões. Por isso que Allan Kardec, ele simplesmente, na hora de fazer a definição, né, de Deus, através dos espíritos superiores, ele colocou assim, Deus é o quê? É a inteligência suprema, é o que existe de maior inteligência em todo o universo ou pluriverso.
E isso é o conceito de Deus, né? E a causa de tudo, a causa primeira de tudo. Depois ele coloca para a gente, né, paz na terra. Isso traduz essa fraternidade que todos nós buscamos, essa solidariedade que a gente procura entre uns e os outros. Depois vem boa vontade para com os homens, nossas obrigações. Essas três frases, elas são ditas normalmente assim de maneira pomposa, de maneira que a pessoa que está falando, ela está querendo mostrar que ela tem algum conhecimento, está querendo falar uma coisa bonita, e a gente não medita no que significam essas três sentenças. E o Emmanuel vem trazer para a gente que, na verdade, antes da chegada do Cristo, antes do Cristo ser exemplo para a gente, quem eram os exemplos? Eram aqueles grandes poderosos, as grandes autoridades que sempre se impunham através da força, através da guerra, através de muito sangue. E a gente até percebe, até hoje, tem muitos lugares por aí que as pessoas falam, nossa, o povo ali é mais educado. Não, na verdade o povo ali tem muito medo. É o medo que impera naquela região por conta da força da autoridade. Então, eu estava conversando esses dias sobre você pegar um engarrafamento aqui no Brasil e joga para o acostamento. Tem alguns países que, se você fizer isso, a pena é muito rigorosa e a estrada é toda monitorada, as pessoas não vão ser tolas de fazer aquilo. Então fica aquela, mas eles são mais educados. Não, eles têm mais medo. A autoridade ali impera, por isso que acontece isso. E quando chega no Cristo, o Cristo fala assim, não, vai chegar um dia que a gente não vai precisar de autoridade, coisa nenhuma. O guia vai ser a nossa consciência. E a consciência de cada um de nós tem que estar tranquila. Então ele coloca para a gente, esse agora, que é o Cristo, ele não amaldiçoa, não condena, não fere, ele fortalece as boas obras, ele ensina e passa, ele auxilia e segue adiante. Não tem mais armadilhas, flagelos, punhais, guerras, como a gente teve o tempo todo, a gente ainda traz ainda dentro da gente, dentro do nosso instinto, ainda essa natureza, mas essa natureza aos poucos está sendo substituída pelo amor, pela fraternidade. Então, ele vem trazer aqui os exemplos do Cristo, né? Fala, com o enviado celeste que surge da manjedoura, temos o divino vencedor arrebanhando os fracos e os sofredores, os pobres e os humildes, para a revelação do bem. E é legal assim a maneira como o Emmanuel nos chama a atenção. Ele fala assim, ele vai exaltar as virtudes femininas, mas não vai menosprezar, deixar de lado a Maria Madalena, que estava ainda sobre o vício da sensualidade, que é um vício que pega tanta gente no mundo de expiações e provas, tantos de nós aqui, a gente sofre ou sofreu durante muito tempo com esse vício. Depois ele vem falar que para a gente vai partilhar o pão entre os pescadores, mas também participa também de banquete dos publicanos. E até nesse ponto ele fala, coroou Bartimeu, que era um cego ali esquecido, era um mendigo, era aquela pessoa que a gente passa, né, e não dá muita atenção, mas também não deixou o Zaqueu de lado. Quer dizer, ele usou três frases aqui, ou melhor, quatro, porque na próxima ele fala também, né, estima a nobreza dos amigos, mas não desdenha também dos ladrões. Quer dizer, não tem espaço para exclusão na história do Cristo. Todos nós somos convidados a sairmos dessa periferia, dessa margem, da marginalidade, e vir para cá para o meio, porque ele falou várias vezes, eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes. E ele não tinha o menor problema de estar caminhando lado a lado com todos nós aqui doentes aqui da Terra. Engraçado que aqui na Terra, né, até hoje tem uns ditados que falam assim, né, quem se mistura com porcos, farelo come. Eu pergunto, que farelo que Jesus comeu? Jesus fez essa proposta mesmo, eu quero andar com aqueles meus filhos que são os mais fracos. Então tem alguns jargões populares que a gente tem que meditar e falar, será que é isso mesmo que eu quero daqui para frente? Né? A gente começar a abandonar essa coisa de vez. E ele coloca aqui para a gente, o Cristo na manjedoura representava o Pai da Terra, que a manjedoura estava reunindo os três reinos ali, tinha vegetal, tinha os animais e tinha os homens. O cristão no mundo é Cristo dentro da vida. Então, Natal, glória a Deus, que Jesus nasça a cada dia, não só no dia 25 de dezembro, cada dia dentro de cada um de nós.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.